Oi, eu sou a Duda. E o trabalho do meu pai levou a ataques de pânico, detenções e o término do meu namoro. A maior parte das pessoas cresce em casinhas lindas com cercas brancas, mas eu meio que cresci no extremo oposto disso. Minha casa ficava ao lado de um cemitério no meio de uma floresta fechada e, pois é, minha casa estava cheia de gente morta. Minha família tem uma casa funerária há gerações e eu sempre adorei isso, desde criança. O meu pai, ele é pai solteiro, só que ele estava sempre por perto porque ele trabalhava em casa. Quer dizer, claro que ele estava cuidando de cadáveres e passando maquiagem neles, mas estava em casa. Falando a verdade, o trabalho dele não me assustava. Eu adorava. E eu sei que eu tô mais acostumada com a morte do que os outros. E eu sei que é triste e trágico, mas faz parte da vida. E tá tudo bem pra mim. Eu ficava vendo como meu pai consolava as famílias das pessoas que morriam, e eu achava que ele era um herói por causa disso. Enquanto a maior parte das meninas queria ser médica, astronauta ou até princesa, eu queria fazer o que meu pai fazia. Ele me ensinou como preparar os corpos e todas as coisas meio nojentas no meio. Eu tive aula em casa até o 6º ano. Depois, eu finalmente fui pra escola. Eu fiquei tão animada. Eu tava com medo que as pessoas pudessem me tratar estranho porque eu era garota nova, mas, em vez disso, elas ficaram animadas comigo. Algumas meninas me disseram que queriam sair depois da aula. Eu chamei todo mundo para uma festa do pijama no final de semana, a minha primeira festa em casa. Eu comprei doces e espalhei umas camas por todo lado, para todo mundo. Até convenci meu pai a comprar um pijama novo para mim. Quando todo mundo chegou, elas ficaram um pouco assustadas. Mas uma das meninas, a Bia, ela achou muito legal que eu morava numa casa funerária. A gente começou a jogar uns jogos e a comer um monte de pizza. Mas quando anoiteceu, as coisas ficaram assustadoras. A gente foi brincar de esconde-esconde no andar de baixo, perto do necrotério e da casa funerária. As meninas começaram a falar como era assustador eu morar ali e eu só fiquei quieta. Infelizmente, enquanto a gente estava brincando, uma das meninas, a Manu, ela correu pra dentro do necrotério e começou a gritar feito doida, dizendo que tinha gente morta lá dentro. Bom, eu sabia que ela só estava assustada, então eu disse pra ela que não tinha nada lá dentro. Só que aí a Bia tirou uma tábua de Ouija da mochila e a gente começou a brincar, pra falar com os fantasmas. O ponteiro começou a se mexer. E aí a gente perguntou se a gente estava falando com alguém que estava lá no necrotério. Quando o ponteiro apontou pro sim, a gente começou a rir e gritar. Mas a Manu não. A Manu começou a perder a cabeça e a ter um ataque de pânico. Ela estava hiperventilando tanto que mal conseguia respirar. Bom, aí quando a mãe dela chegou, ela colocou a Manu no carro e começou a gritar com meu pai. Ela disse que não era apropriado convidar pessoas para nossa casa estranha e que criar um filho numa casa funerária era irresponsável e uma burrice. Ela até disse que eu ia ficar maluca porque ele tinha me criado naquele lugar. Eu senti que eu estava quase chorando. Eu tentei voltar para a festa, mas, na boa, eu fiquei bem mal. Eu sempre admirei o trabalho do meu pai, e agora eles estavam dizendo que aquilo era ruim pra mim. Quando eu voltei pra escola, a Manu nem me olhou. Tava todo mundo sabendo do trabalho do meu pai e algumas pessoas até pararam de falar comigo. Fizeram fofoca, dizendo que eu era assombrada por fantasmas. Eu achei aquilo muito imaturo, mas eu tentei não deixar que aquilo me incomodasse tanto. Aí um dia, no meio da aula, alguém começou a me perguntar o que a gente fazia com os cadáveres. Eu fiquei animada, porque alguém tinha ficado interessado, então eu comecei a explicar todo o processo.
Só que aí algumas pessoas ficaram com cara de nojo. E quando a professora ouviu, ela me mandou para a sala do diretor e me deu detenção por ter sido inapropriada. O resto daquele ano, aquela professora me tratou como se eu fosse uma encrenqueira. Eu não entendi o que tinha de tão errado numa carreira totalmente normal. Mas dali pra frente, as pessoas começaram a me tratar estranho. Como se eu tivesse uma doença que ia espalhar pra todo mundo, sei lá. No 8º ano, a gente teve a Feira das Profissões. A gente tinha que fazer uma apresentação sobre qual carreira a gente queria seguir. E é claro que eu disse que eu queria trabalhar num necrotério que nem meu pai. Eu tinha um monte de fatos sobre a parte financeira, o processo, os estudos. E assim, na boa, foi uma apresentação digna de um 10. Mas, para minha surpresa, o professor me disse que eu deveria procurar uma carreira mais normal. Eu disse a ele que aquilo era o que eu queria fazer. E ele me disse que eu mudaria de ideia quando saísse da minha fase gótica. Ai, aquilo foi tão arrogante. Mesmo com aquela baboseira, eu ainda queria trabalhar no necrotério. No ensino médio, estudei pra caramba pra deixar meu pai feliz, mas eu já sabia qual seria a minha carreira quando eu me formasse. Na verdade, eu comecei a trabalhar com meu pai quando eu fiz 15 anos. Eu comecei a trabalhar na preservação dos corpos para os funerais de caixão aberto. Isso significava que eu tinha que colocar maquiagem neles, fazer cabelo, em geral, deixá-los bonitos. Sei que parece assustador, mas eu gostava bastante. Eu parei de falar sobre minha carreira na escola, e bem nessa época, conheci o Bruno. O Bruno estava no último ano e era gato pra caramba. Eu me sentia tão sortuda de ser namorada dele. E ele sabia o que meu pai fazia e não achava aquilo tão estranho assim. Finalmente, eu me senti mais normal. Foi a fase mais feliz da minha vida. Até o Bruno ir me buscar em casa um dia depois do trabalho. Eu estava dando uns toques finais num cadáver quando ele entrou. A cara dele ficou verde e ele saiu correndo dali em choque. Depois eu me troquei, lavei as mãos para sair com ele, só que ele não me deixou entrar no carro. Ele me disse que meu trabalho era asqueroso e deixava ele com nojo. E disse que eu não devia ter emoções normais, já que eu conseguia trabalhar com gente morta sem chorar. E aí, disse que não queria namorar uma sociopata. Aí eu fiquei lá vendo ele ir embora, enquanto eu chorava. A minha vida toda, meu sonho sempre foi um problema. Pela primeira vez, eu pensei que estava todo mundo certo. Talvez tivesse alguma coisa errada em mim. Naquela noite eu disse pro meu pai que eu ia arranjar um trabalho numa lanchonete como uma garota normal. Decidi que eu ia estudar para virar enfermeira ou sei lá. Meu pai ficou chateado e tentou me convencer ao contrário, mas eu não dei ouvidos. Eu comecei a trabalhar numa lanchonete e, olha, pra falar a verdade, eu odiava. Eu fiquei tentando me convencer que aquilo ia me ajudar a ser normal e que eu poderia estudar alguma coisa mais legal. E foi assim durante alguns meses. Meu pai sentiu minha falta no trabalho, mas eu não me importei. Tava tudo voltando ao normal e alguns dos meus colegas até queriam ser meus amigos. Mas sei lá, me sentia mal. Parecia que eu tava mentindo pra mim mesma. Mas aí, a Ana, uma atleta famosa, morreu num acidente de carro. A cidade toda ficou de luto. O corpo dela acabou indo para nossa casa funerária para ser cuidado. O meu pai trabalhou nela e perguntou se eu queria ajudar, mas eu disse que não. Se meus colegas descobrissem que eu tinha trabalhado em alguém que eles conheciam, nossa, minha vida ia acabar de vez. Quando teve o funeral, eu também compareci. Vi todos os meus colegas chorando e comecei a chorar também. Quando os pais da Ana foram até o caixão aberto, eles sorriram quando olharam para ela. Eles se aproximaram, abraçaram meu pai e agradeceram porque a filha dele estava linda mais uma vez. Ter essa imagem dela vai nos ajudar a superar. Naquela hora, eu percebi como o trabalho do meu pai era importante de verdade. Naquela hora, eu não estava mais com vergonha. Eu queria fazer aquele trabalho não porque é fácil ou não nojento, mas porque é vital, ajuda pessoas. Agora eu tô trabalhando com meu pai. Não posso deixar que outras pessoas determinem qual é o meu sonho. E não quero estar perto de pessoas que não me entendem de verdade.
Você gostou da história? Não esqueça de curtir o vídeo, comentar e se inscrever no Assim Aconteceu. Nós postamos vídeos novos toda semana.